Aí entra essa coisa, né? Porque agora eu também, boa parte da galera quer criar o candidato antissistema. E eles acham que ser antissistema é dar uns chiliques contra o STF. Meu amigo, assim, o STF não é o sistema. O quê? Vamos partir da lógica do sistema. O sistema é um mecanismo relacional. Puxa, eu tô com o Orlando aqui, não tô falando de coisas complexas. Podia ter um Orlando aqui. Será que eu trago o Orlando aqui ou não? Ou ele tá cansado? Eu posso trazer daqui 15 minutos então, Orlando? Então, beleza, daqui a pouco tem o Orlando junto. Porque eu vou trabalhar aqui, o Orlando vai lá e ele vai me criticar. Igual ele fica falando mal. O Orlando me deu nota 3 nas minhas sabatinas, e a outra ele deu 2,5. Caramba. Não. 3 de 5 ou 3 de 10? 3 de 10. Nossa senhora. E outra 2,5. Tá bom. Né? E aí o que é um sistema? É vamos dizer, um mecanismo relacional complexo. É isso. E que ele, vamos dizer, ele tem os seus próprios sistemas internos de manutenção e de incentivos e recompensas. E que, na prática, compreendê-lo e acessá-lo não é para todos. A gente pode descrever assim, o que seria o nosso sistema. Pois bem, a base do sistema é política. E o STF é uma adaptação desta lógica recente. É uma adaptação de 2012, tá? Por conta da ação desesperada do petismo para se proteger do mensalão. Lembremos, o PT fazia nomeações ok até 2010, tirando a do Dias Toffoli, mas ele estava fazendo nomeações ok, como o Fernando Henrique fez nomeações ok. Ninguém ligava para o STF. Até que vieram, né, foi parar no STF o julgamento do mensalão, e aí no julgamento do mensalão, a coisa começou a pegar, e aí começou a rolar muito lobby. Enquanto isso, a Dilma já tinha nomeações para fazer. Aí começam as nomeações de caráter político para proteger o PT. Foi quando o Barroso foi nomeado, e aí ele veio lá, rolaram os famosos embargos infringentes, e eles começaram a salvar a turma do STF, desculpa, a turma do PT no mensalão. 2011, 12, 13, ali o STF vai ganhando tagnada. Ali surge o primeiro ministro do STF famoso, que foi quem, Iso? Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, lógico. Que foi incensado como herói nacional em 2013, nas manifestações. Ali começa a surgir algo. E aí o STF começa a ser instrumentalizado, mas ele é consequência de um processo. Veja, o que determinou os superpoderes do STF, se a gente for puxar uma retrospectiva histórica, é uma coisa que o legislador que fez a Constituição nem sabia, foi a foi constitucionalizar todos os temas nacionais, logo o STF pode tratar de tudo isso. Tá? Mas isso ficou guardado num buraco de 88 até 2012, quando surge o neoconstitucionalismo com a turma do Barroso, pra valer. Mas foi um escândalo de corrupção, como o mensalão, que esse sim é consequência de relações sistêmicas entre o poder verdadeiro, que é, vamos colocar o que a gente possa chamar de centrão, e um partido político que iria governar, e que precisava comprar os votos dos parlamentares, ali no mensalão. Este mecanismo redunda no escândalo de corrupção, que é mediatizado, e aí termina no STF, aí o STF tem que se adaptar para proteger os agentes políticos. Então, esta adaptação institucional que é feita do STF para proteger os agentes políticos, começa a criar 2012, 13, 14, 15, 16, o STF como nós conhecemos. E aí um vai instrumentalizando mais que o outro. Aí vem a Lava Jato vai pegando todo mundo. Aí o STF se torna a última instância de salvação. E vocês percebam um padrão. O STF começa a ser usado no mensalão, ali, 11, 12, 13. E aí depois o STF passa a ser usado na Lava Jato. Pum. Então separou. Aqui ele estava já com um nível de poder. Depois ele sobe o nível de poder na Lava Jato. Quando vem o Bolsonaro e vem o Inquérito Secreto, ele sobe pra cá o nível de poder. Porque ele passa a ter, em nome da manutenção do mecanismo do sistema, esse mecanismo relacional, ele passa a ter uma função de manutenção e salvação de um sistema que dentro dele as engrenagens começaram a colapsar. E aí ele começa ele próprio substituir e consertar as peças da engrenagem. Só que como ele é, vamos dizer, o relojoeiro que está salvando isso, naturalmente ele se torna hiperpoderoso. Só que entendam, ele não é o mecanismo. Ele não é o sistema é outra coisa. Então quando a gente vê pessoas falando que são antissistema só porque atacam o STF, eles estão atacando apenas a manifestação mais recente de um processo que eles não têm leitura pra compreender, porque ninguém ali estudou nada sobre o Brasil. Ninguém ali leu Raimundo Faoro. Ninguém ali leu o Gilberto Freire. Ninguém ali tentou entender assim, a lógica funcional dos municípios brasileiros e entender como isso tem a ver com a cultura brasileira. Ninguém quis entender o que é o patrimonialismo.
Então, os agentes políticos atuais, tô falando, porque se eu for falar tanto do PSDB quanto do PT, todo mundo leu. Todo mundo sabe do que a gente tá falando aqui. Quer dizer, sabia, né? O Fernando Henrique, ele tá bem velhinho. E a turma do PT, os intelectuais ou morreram ou se corromperam. Mas sabem, ali não tem otário. Ali não tem otário. Só que a direita, o Kassab, sabe nada. Eles não sabem nada, eles não sabem nada. E muito pelo contrário, a direita é este sistema. Ela é parte desse mecanismo. Tanto que ela não questiona os métodos do mecanismo. E o que a gente está tentando fazer é resolver o sistema. Então, quando eu vou para o Maranhão, eu estou entrando dentro do sistema. Marajá do Sena, isso que significa que é uma cidadeca minúscula, paupérrima no interior do Maranhão, ela é muito mais sistema do que o STF. Resolver os buracos que ligam balsas ao restante do Maranhão é resolver sistema. O buraco de balsas, aquele buraco, um buraco no chão, ele representa o sistema muito mais do que o Gilmar Mendes, do que o Xandão. Porque ele representa a expressão mais clara desse modelo relacional que faz que viver no Brasil seja impossível. Então, ser antissistema é resolver isto, que é o verdadeiro sistema. Que é o sistema de incentivos políticos, que é a lógica, a cultura política brasileira que impede o Brasil de ser um país grande. E isto é ser antissistema. Ok? Ok. Isso é ser antissistema, por excelência. E aí os caras acham que o ser antissistema é um branding que você faz fazendo críticas ao STF. Entenda uma coisa, cara. Eu vou falar uma coisa meio cruel. O STF é um problema concreto, é um problema real, tá? É um problemaço concreto e real, tá? Mas o povão na rua não está ligando pro STF. As pessoas estão com outros problemas concretos, tipo assim, não tem coleta de lixo na casa deles, o bairro deles está tomado pelo crime organizado, eles não conseguem comprar coisas, eles estão pobres. E eles não relacionam isso com o STF. O STF é um tema de classe média, voltado para idosos bolsonaristas. E eu não nego que o STF seja um problema. Eu estou falando que, do ponto de vista político no Brasil, as pessoas têm outras prioridades. Por quê? Porque o sistema, que eu estava descrevendo aqui para vocês, dói neles em muitas coisas. O sistema dói neles de não ter coleta de lixo, de morar num lugar que tem favela, de ser tomado pelo crime organizado no teu bairro, de não ter poder de compra, de não ter acesso à justiça, de ter uma educação merda. Entendeu? Então, é real. Se você for numa cidade pequena, que a vida é uma merda, e graças a Deus eu tô tomando uma surra de Brasil, eu tô tomando um banho de Brasil todas as vezes que eu faço. Ninguém tá falando do STF. Ninguém tá falando do STF. Ninguém tá falando. Zero. Ninguém tá falando. Ninguém tá. Entendeu? Isso não existe. E às vezes eu converso com muitas pessoas ao redor do Brasil. Vou trocar ideia e tal. E as pessoas me trazem essa discussão. Não, Renan, cara, você só tem que falar com o STF. Cara, eu organizei 4 manifestações em que eu pedi prisão de 2 ministros do STF. Nossas posições sobre isso são bem claras. Tá? Agora, os problemas do Brasil são maiores do que isso. Não que isso não tenha que ser resolvido. Assim como, por exemplo, inflação tem que ser resolvido. Renúncias fiscais tem que ser resolvido. A taxa de juros tem que ser resolvida. Né? O grande problema, vamos dizer, do aumento da dívida brasileira, da insolvência do Estado brasileiro, dos grupos de pressão que sequestram o Estado brasileiro, tudo isso também impacta.